Amém. Glórias a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Bom dia. Como diz a Rosângela, é uma tristeza ver a igreja vazia, mas também sabemos que, diante da pandemia, ela pode ter freado a economia do mundo, mas a palavra de Deus está chegando a cada lar. E isso nós glorificamos a Deus, porque a sua palavra, ela sempre está avançando e chegando à sua casa. Quero agradecer a oportunidade, porque é sempre um privilégio a gente estar pregando a palavra de Deus. E a palavra, ela nos tira da nossa zona de conforto quando a gente vai pregar. O Senhor fala com a gente se dedica, a gente lê, a gente estuda, e eu fico pensando no meu irmão Edion, que ele deu o testemunho dele aqui, que ele preparou a palavra, ele estudou a palavra, e o pastor Rodrigues pregou a mesma palavra que ele. Eu entraria em parafuso. Falei, Jesus. Mas glória a Deus, né, Edion? O Senhor fala de muitas maneiras através da sua palavra. Isso me lembra a história de George Miller. George Miller, ele leu 200 vezes a Bíblia, sendo que 50 de joelhos. E o repórter, antes do seu leito de morte, fez uma pergunta para ele. Falou, o que você ainda gostaria de fazer? George Miller respondeu, ler mais a Bíblia, pois conheço pouco ainda a excelência do meu Cristo. Glória a Deus. Meu querido, na sua casa, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo o texto. Nós vamos ler o livro de Atos, no capítulo 3. Nós vamos ler o capítulo inteiro de Atos, capítulo 3. Hoje nós vamos falar sobre marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. Marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Amém? Atos, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 26. E a palavra do Senhor, ela vai nos dizer assim: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, a nona. E aconteceu que um homem aleijado de nascença estava sendo carregado para a porta do templo chamada Formosa. Todos os dias os punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu-lhe uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse, olha para nós. Ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Então Pedro lhe disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E pegando-se pela mão direita, levantou imediatamente os pés e tornozelos do homem se firmaram. E ele, dando um salto, colocou-se em pé. Então começaram a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andando e louvando a Deus. E reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim, diante desse acontecimento, todos ficaram espantados e assombrados. Apegando-se ao homem, a Pedro e João, todo o povo correu perplexo para junto deles, o chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro disse ao povo, israelitas, por que admirais a respeito disso? Por que ficais olhando para nós como se nós tivéssemos feito andar pelo nosso próprio poder ou religiosidade? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem entregastes diante de Pilatos, negastes quando havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo,
e pediste que um homicida fosse libertado. Matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, e somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, este homem deu forças, esse nome deu forças a este homem que vedes e conheceis. Sim, a fé vem por meio dele. Deu a este homem saúde perfeita para todos vós. Agora, irmãos, eu sei que fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus cumpriu o que antes havia anunciado pela boca de todos os seus profetas, que seu Cristo iria sofrer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados, de modo que na presença do Senhor venham tempos de refrigério, e ele envia o Cristo, assim vos foi predeterminado, Jesus. É necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvistes em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciam esses dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os vossos pais, dizendo a Abraão: por meio de tua descendência todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou o seu servo e enviou a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando a cada um de vós das vossas maldades. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, pela essa palavra. Vamos orar a Deus para que o seu Espírito Santo fale com nós essa manhã, para que nós sejamos uma igreja cheia, mas cheia do Espírito Santo. Que nesse momento de pandemia a nossa igreja continue avançando para que venha salvação à nossa casa, à nossa família, à nossa cidade, ao nosso país, e que a salvação alcance os quatro cantos do mundo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar pregando a sua palavra, de estar levando o seu evangelho, ó Pai. Quero te agradecer pelo Espírito Santo, ó Deus, que nos capacita, ó Pai, assim como capacitou Pedro a fazer esse discurso, ó Pai, a pregar essa palavra, assim como, ó Pai, o seu Espírito Santo, ó Pai, capacitou a sua igreja, ó Pai, para levar o Evangelho a Jerusalém, a Judéia, aos confins do mundo, ó Pai. E hoje o seu Evangelho está chegando às nossas casas, ó Pai. Agradeço, ó Pai, pela obra do seu Santo Espírito, ó Pai, porque a partir dele, ó Pai, porque ele nos revela a sua vontade, ele nos revela a sua palavra, Deus. Eu oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, o livro de Atos, ele vai narrar a história da igreja de Jerusalém até a Roma. Essa caminhada que a igreja fez, movida pelo Espírito Santo. O livro de Atos ele pode levar o nome de Atos do Espírito Santo. Apesar do livro focar na obra de Pedro, focar depois na segunda parte, a caminhada de Paulo, nós vemos o Espírito Santo trabalhando sobre a igreja. Assim como os evangelhos narram o ministério de Cristo, assim como Lucas narrou o evangelho a caminhada, o ministério de Cristo, Atos vai narrar o ministério do Espírito Santo, a continuidade do trabalho do nosso Senhor Jesus. O livro de Atos ele não tem conclusão. Nós somos responsáveis a dar continuidade a essa empreitada de levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Nós temos a responsabilidade. Hoje o Espírito Santo está delegando a nós a levar essa responsabilidade de pregar a palavra, de sermos testemunhas de Jesus. Mas aí eu me pergunto, que história que eles vão contar da nossa geração? Eles vão falar que na nossa geração houve uma pandemia. Mas que história que nós vamos deixar como igreja à outra geração? O que a nossa igreja está fazendo para Deus nessa geração?
O que dirão de nós no futuro? Jesus vai olhar e vai dizer: a que compararei essa geração? Creio que o livro de Atos ele só vai terminar quando se cumprir Atos capítulo 1, versículo 11, aonde aqueles dois homens de branco que estavam no sepulcro quando Jesus ressuscitou, eles vão dizer: a esse Jesus a qual vocês estão vendo subir, ele voltará. Jesus disse que assim como um raio que cruza do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho. Nesse momento eu creio que o livro de Atos estará se encerrando, porque é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, e é nessa promessa que nós cremos. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, através dos relatos de Lucas, que Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou, ele andou com os seus discípulos, ele comeu com os seus discípulos, e durante 40 dias, ele falou das coisas concernentes ao reino de Deus. A Bíblia vai dizer que nisso levanta um homem e pergunta: Senhor, é nesse tempo que o Senhor restaurará o reino de Israel? Eu fico pensando Jesus falando: eu estou falando da eternidade, eu estou falando do reino, eu estou falando de algo muito maior do que política. Até parece o ambiente que estamos vivendo hoje, né? Nós temos que pregar o amor de Deus, nós temos que pregar o evangelho. Deixe que a política para lá. Porque Jesus vai falar: não cabe a vós saber do tempo de Deus. Pregue a palavra. Fiquem em Jerusalém, até que do céu eu derrame poder. Até que do céu vocês sejam batizados pelo Espírito Santo. Jesus diz que isso dará poder à sua igreja, para que eles sejam testemunha em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. E eu creio que esse momento que nós estamos vivendo, com a tecnologia que nós temos, esse evangelho está chegando a lugares em que nós não chegaríamos, a todas as casas. É a palavra de Deus se cumprindo. Por isso que eu penso, hoje nós ficamos preocupados, todos têm suas preocupações, com o que está acontecendo, com essa loucura, com essa pandemia. Mas também eu vejo Deus trabalhando através dessa pandemia. O propósito do batismo do Espírito Santo era levar os discípulos a pregar a sua palavra, a ter autoridade na palavra do Senhor. A Bíblia diz que Jesus subiu aos céus diante daquelas multidões, e ela diz que ele vai voltar. Isso que nós temos que pregar nesse momento. Jesus está voltando. A mesma palavra que foi pregada ontem, nós temos que pregar hoje e pregar amanhã até que ele venha. A Bíblia vai dizer que os discípulos voltaram para Jerusalém e foram ao monte chamado Olival. E eles entraram no cenáculo e a Bíblia diz que eles permaneceram em oração. Depois a Bíblia vai dizer que os discípulos, Pedro se levantou e disse: vamos escolher o 12º apóstolo, já que Judas não está entre nós. E Matias foi escolhido, e naquele mesmo lugar, a Bíblia vai dizer que eles estavam reunidos orando, e o Pentecostes se cumpriu na vida deles. A Bíblia vai dizer que apareceram línguas distribuídas como se fosse de fogo, e pousou sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que eles começaram a falar em outras línguas. A Bíblia vai dizer que naquele momento havia festa de Pentecostes, e vieram povos de judeus de todas as nações. E aqueles judeus ficaram impressionados com aquelas pessoas simples, com tanto poder. E eles falaram: eles estão bêbados, eles não estão normal. E nisso Pedro, aproveitando aquela situação,
ele vai fazer um sermão. Ele vai pregar a palavra. O mesmo Pedro que até então estava com medo, negou Jesus 3 vezes, se levanta do meio de uma multidão e prega a palavra. A Bíblia vai dizer que 3.000 pessoas foram batizadas naquele momento e agregadas à igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja primitiva, ela abalou o mundo. Guiada pelo Espírito Santo, essa igreja, ela cumpriu o seu papel, que era de levar o evangelho a Jerusalém, a Judéia e aos confins da terra. Tanto que hoje nós temos a palavra da salvação entre nós. A igreja primitiva, ela cumpriu o seu papel. E cabe a nós continuar cumprindo esse papel. Pregue a palavra. E a partir desse texto aqui que nós lemos, de Atos capítulo 3, a gente pode verificar algumas marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo, na sua prática, no seu dia a dia. E a primeira marca que eu vejo de uma igreja cheia do Espírito Santo é que essa igreja dedicava-se à oração. Ele vai dizer no capítulo 1 que Pedro e João subiam ao templo na hora de oração, a hora nona, que é às 3 horas da tarde. A Bíblia vai dizer em Atos 1,14, como nós já lemos, que os discípulos eles se dedicavam à oração. Em Atos 2,42 vai dizer que eles perseveravam em oração. Em Atos 4,31 ele vai dizer que os discípulos oraram e treme o lugar e o Espírito Santo dá intrepidez para eles anunciarem o Evangelho. Em Atos 12, vai narrar que Pedro estava preso, estava encarcerado, e eles incessantemente oravam, e Deus enviou um anjo para libertar Pedro. Quando perguntaram a Spurgeon, o príncipe dos pregadores, qual era o seu segredo? Ele respondeu: eu trabalho de joelhos. Meu lugar santo de oração vale mais do que minha biblioteca. John Knox agonizava em oração. Ele orava: Senhor, dai-me a Escócia para Cristo, senão eu morro. Pedro e João, eles entendiam que Deus é maior do que a obra de Deus. Então eles dedicavam-se à oração para que acontecesse a obra de Deus. A oração precede a obra. A oração ela não vem depois da obra. A oração de agradecimento vem depois. Mas a oração ela precede a obra de Deus. Martinho Lutero dizia que se ele não orasse pelo menos 4 horas todas as manhãs, ele já perdia aquele dia. Leonardo Ravenhill, ele vai dizer que se nós fracassarmos na oração, nós vamos fracassar em todas as frentes de batalha. George Miller fundou vários orfanatos, cuidou de 10.000 crianças órfãs, baseado na promessa de Deus no Salmo 68,5, que diz: Deus é pai dos órfãos. E seus seguidores contaram histórias interessantes sobre eles, sobre sua vida de oração. Entre elas que quando George Miller estava orando em seu quarto, e sua fama já era notória, a rainha da Inglaterra foi à sua casa. E sua empregada bateu na porta de seu quarto e disse: Sr. Miller, a rainha está na sala, querendo lhe falar. Ele respondeu: diga à senhora rainha que agora eu não posso, estou falando com o rei dos reis e não vou atendê-la. Em outra oportunidade, também em seu orfanato, amanheceu sem nenhum alimento para mais de 1.000 órfãos. Naquela ocasião, o desespero tomou conta de todos os funcionários. Mas Miller disse: não peço nada a homem. A minha aliança é com Deus. Entrou no quarto e orou: Pai dos órfãos, falta pão. Em nome de Jesus, amém. Passado alguns minutos, várias carroças com pães passaram na porta do orfanato, e o chefe que conduzia disse: Sr. Miller, fomos entregar esses pães para a família real no castelo, e eles disseram que os pães estavam muito assados, e por isso não vamos jogar fora, resolvemos dar para o orfanato.
George Miller disse, não foi os pães que passaram do ponto, mas foi Deus que atendeu a nossa oração. A história diz que ele alimentou 1000 órfãos com oração. Meus queridos, uma igreja que não ora é uma igreja morta. A oração ela tem que fazer parte da essência da igreja. A igreja de Atos era uma igreja que permanecia na oração e no ministério da palavra. Em Atos 6 ali houve uma confusão, uma reclamação, e os discípulos, eles separaram daquele momento o que era principal para a igreja. Oração e ministério da palavra. A igreja ela tem que atender todas as áreas, mas ela caminha em oração e ministério da palavra. A segunda marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que essa igreja experimentava milagres. Meus queridos, hoje temos 2 extremos na questão dos milagres. O primeiro é os que não acreditam. E o segundo é aqueles que manipulam e fabricam milagres. Mas eu quero dizer que essa igreja aqui é uma igreja que acredita em milagres. Ela acredita que o mesmo Deus que operava no Antigo Testamento, operava na igreja primitiva, é o Deus que opera hoje na nossa história. O fato, meu querido, de nós estarmos aqui já é um milagre. O fato de uma conversão, uma pessoa que passa por uma conversão, que abandona os seus pecados, dedica a sua vida a Jesus, já é um milagre de Deus. Acho que um dos maiores milagres de Deus não é um paralítico andar, não é uma pessoa ser curada, mas um dos maiores milagres que eu creio que Deus faz no nosso meio é cada alma que se converte, e é cada alma que é salva, cada alma que se arrepende, cada alma que entrega a sua vida a Jesus. Eu creio que isso é um milagre. E aqui nesse texto nós vamos ver que um aleijado estava pedindo esmola para Pedro. E Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, ele vai dizer, não possuo ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno levanta. Pedro não tinha ouro nem prata, ele tinha poder do Espírito Santo. Ele cria no nome de Jesus, ele cria que o nome de Jesus fazia milagres. E o aleijado que queria uma esmola, que queria ouro ou prata, ele acabou recebendo 2 pernas. Ele acabou recebendo a sua locomoção novamente. Tanto que isso espantou, porque ele era aleijado de nascença, todos conheciam ele. A igreja primitiva não tinha ouro nem prata, mas eles tinham o Espírito Santo, eles eram cheios do poder de Deus. Hoje, infelizmente, nós temos muita igreja que só tem a oferecer ouro e prata. Hoje, ouro e prata, muitas igrejas têm, mas estão frias. Estão, como diz a igreja de Apocalipse, a igreja de Éfeso, vocês perderam o primeiro amor. Isso é triste. Meu querido, nós temos que crer no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que crer que Ele ainda opera. Nós temos que crer que Ele ainda cura. Nós temos que crer que Ele salva. Creia no milagre. Creia no nosso Senhor Jesus Cristo. A terceira marca de uma igreja cheia do Espírito Santo é que essa igreja pregava a palavra em todas as oportunidades. A Bíblia nos diz que naquele momento em que Pedro ressuscitou,
Pedro curou aquele aleijado, que ele começou a andar, que no nome de Jesus ele foi curado. Eles entraram no templo e as pessoas começaram a olhar e falar, ué, mas não é aquele aleijado de nascença? Como que ele está andando? Eu creio que eles só viam esses milagres na época do Antigo Testamento, isso era narrado. E ali naquele momento eles estavam olhando uma pessoa que foi curada, eles viram um milagre. E começou a se juntar pessoas. E Pedro, cheio do Espírito Santo, o novo Pedro, o Pedro nascido novamente do Espírito, um Pedro sem medo, ele se levanta e aproveita aquela oportunidade para pregar o Evangelho. Quantas oportunidades nós não estamos tendo, através da própria tecnologia, através de redes sociais, de pregar o Evangelho, e às vezes estamos nos preocupando em falar de política. Senhor, é hoje que vai restaurar o reino do Brasil? É hoje que o Senhor vai mudar, não entrando no mérito, mas o presidente? Meu querido, nós fomos chamados para pregar o Evangelho, para pregar as boas novas, para pregar a salvação. Enquanto a mídia diz que nós estamos mortos, o Evangelho diz que nós estamos vivos. Enquanto a mídia diz que nós estamos perdidos, o Evangelho vai dizer que nós estamos salvos. Citando novamente o Marlon, uma boa notícia hoje, né? Não custa nada a gente dar mais uma boa notícia durante o dia. Levar esperança àqueles que perderam a esperança. Eu creio que Pedro, ele, depois de convertido, depois que desceu o Espírito Santo, eu creio que Pedro era aquela pessoa que aproveitava qualquer oportunidade para pregar. Assim como em Atos 2, que as pessoas falaram, estão embriagados, Pedro. Não, nós estamos cheios do Espírito Santo, cumprindo a promessa de Joel. E Pedro se levanta de novo. Eu creio que se nós encontrássemos Pedro no elevador, nós iríamos falar, bom dia, Pedro, bom dia. Está quente, né? Pedro acho que ia falar para nós, você não viu no inferno ainda. Mas eu tenho a salvação, eu tenho aquele que pode te livrar do inferno. Eu creio que Pedro não perdia uma oportunidade para se levantar e pregar a palavra. Tanto que era Pedro que se levantava, mesmo quando ele estava caminhando com Jesus, quando Jesus perguntou, o que dizem do homem sobre o Filho do Homem? E o Espírito Santo revela a Pedro e diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Hoje, até me recordo, com dor no coração, mas nos momentos mais de dor que eu frequentei ao lado do pastor Rodrigues, é onde o pastor Rodrigues mais pregava a palavra, mais pregava a salvação. Ele olhava e falava, e você? Se você ainda não aceitou, se você ainda não reconheceu Jesus como seu Salvador, aproveite esse momento. E isso marcou muito o meu coração. O pastor Rodrigues, eu creio que é um Pedro no meio de nós. Nós todos somos Pedros. Nós todos somos falhos como Pedro. E o Evangelho não é pregar aqui no meio de um púlpito para pessoas ouvirem. O Evangelho é pregar na tua casa. O Evangelho é pregar no elevador. O Evangelho é pregado na rede social. O Evangelho pode ser pregado em qualquer momento da tua vida, em qualquer circunstância. O Senhor dá oportunidade para que nós possamos pregar o Evangelho. E aqui na pregação de Pedro, nós temos algumas verdades que Pedro pregou. Nós temos algumas verdades que foi revelada para Pedro aqui, que ele pregou com intrepidez. E a primeira é que Pedro dá toda a honra e toda a glória para Jesus. Nós vamos ver no versículo 12 ao 16 que o milagre foi feito em nome de Jesus. Pedro não falou aqui nesse lugar, aqui nesse templo, eu vou te dar o sal, eu vou te dar terra. Não. Pedro pregou em nome do Senhor Jesus e o milagre foi feito. Tudo que fugir do nome de Jesus para acontecer algum milagre é feitiçaria. Fuja de tudo que quiserem te dar, todo o simbolismo, todo o material que quiserem te dar para fazer alguma coisa, fuja, porque o milagre é feito no nome de Jesus. Pedro vai falar claramente, por que vocês olham para nós como se nós pudéssemos fazer alguma coisa?
Foi no nome de Jesus, ele vai dizer. Pela fé no nome de Jesus, no versículo 16. Este nome deu forças a esse homem que vós conheceis. Pedro não disse nesse lugar. Se você vir aqui, você vai ser curado. Se você vir aqui, você vai ser abençoado. Pedro não disse isso. O evangelho não é isso. É pelo poder do nome de Jesus, aonde você estiver, ali vai acontecer cura, ali vai acontecer milagre. Nós vemos um Pedro fiel à palavra. Como diz no popular, doa a quem doer. Pedro vai dizer, vocês, o povo de Israel, mataram aquele a quem Deus glorificou. Vocês mataram, vocês escolheram um ladrão. Vocês mataram o autor da vida, vocês libertaram um prisioneiro. Hoje uma pregação dessa chocaria. Hoje uma pregação dessa esvaziaria a igreja. Mas Pedro não se importou com o que eles fossem pensar. Pedro apenas falou a verdade. Como dizia Lutero, a paz se possível, mas a verdade a qualquer custo. Pedro foi fiel à mensagem, Pedro foi fiel. Pedro pregou a ressurreição de Jesus Cristo. Se você tiver alguma dúvida sobre a ressurreição de Jesus Cristo, leia a palavra. O Espírito Santo, ele vai te revelar, o Espírito Santo vai te dar certeza. Se você tem dúvida de alguma coisa, venha para a palavra. Leia a palavra. Peça para o Espírito Santo, Senhor, me revela. Porque hoje nós vivemos um momento onde nós temos o Cristo que está para resolver os teus problemas. Hoje nós temos um Cristo que vai te livrar dos problemas. Um Cristo que vai te confortar. Um Cristo que faz tudo. Mas hoje nós não temos um Cristo que ressuscitou, um Cristo que está vivo, um Cristo que caminha conosco. Aonde estiverem 1 ou 12 reunidos no meu nome, ali eu estarei, diz a palavra. Nós temos que pregar o Cristo que vive, o Cristo real, um Cristo que está conosco. Certeza. Nós temos que ter certeza nas nossas palavras. Nós temos que pregar um Cristo que opera, um Cristo que salva. Quantas vezes nós não ouvimos dizer, mas aquele não tem jeito. Não, aquele nunca. Gente, quando um crente diz isso, eu falo, Jesus, ele não crê no Senhor. Não, mas aquela pessoa nunca que vai se converter. Um dia que um crente falar isso, ele vai ter que ler a Bíblia novamente. Ele vai ter que vir para a palavra, ele vai ter que reafirmar suas convicções do Evangelho. Porque nosso Cristo, ele muda pessoas, ele salva pessoas, ele converte corações. E é isso que o Pedro vai pregar. E é isso que aconteceu em Atos. Nessa pregação de Pedro, 2.000 almas foram convertidas. Dentro da pregação de Pedro, nós vemos misericórdia. Um Deus que perdoa, um Deus que é misericordioso. Acompanhe comigo. Versículo 17. Agora, irmãos, Pedro vai dizer, eu sei que vocês fizeram por ignorância, como também as vossas autoridades. Dentro da pregação de Pedro havia misericórdia. Um Deus que perdoa. Um Deus que todas as manhãs a sua misericórdia elas se renovam. Nós temos um Deus que nos perdoa 70 vezes 7. Será que nós estamos tendo misericórdia? Será que nós nos alegramos quando uma alma se converte? Mas aquela pessoa se converteu. Mas será? Gente, aquela pessoa se converteu, glória a Deus. Jesus está salvando, Jesus está ainda atuante no meio da sociedade, seja quem for. Quando entra uma pessoa nessa porta, glória a Deus. Uma pessoa que se arrependeu, uma pessoa que buscou a Jesus, uma pessoa que entregou a sua vida a Jesus, seja quem for o mal que essa pessoa fez. Antes uma pessoa no céu, uma alma salva no céu, do que uma pessoa padecendo no inferno, gente. Nós temos que ficar felizes por quanto mais pessoas estiverem no céu.
Jesus vai falar que na sua casa há muitas moradas. E cabe a nós, como igreja, levar a palavra do Evangelho para que nós, através do Evangelho, o Senhor converta, o Senhor salve e essas moradas sejam ocupadas. Paulo vai dizer, por mim eu já teria morrido, mas eu tenho que pregar o Evangelho. Paulo disse, cabe a mim ficar mais tempo nessa cidade porque tem muitos eleitos a quem eu preciso pregar. Nós precisamos levar a palavra, pregar o Evangelho a todo momento. Pregue a palavra a tempo ou fora de tempo, diz a palavra. Pedro vai pregar sobre arrependimento. A pregação de Pedro tem arrependimento. Ele vai dizer assim no versículo 19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que vossos pecados sejam apagados. Gente, a conversão é arrependimento. O arrependimento é o caminho da restauração. Nós somos salvos através do arrependimento. Não tem como uma pessoa chegar a Cristo e dizer, como é que você vê? Eu quis vir porque... eu vim, eu quis. Tem que ter arrependimento, tem que ter mudança. Não há conversão sem arrependimento. A pregação de Pedro, ele tem a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Gente, hoje está mais do que na hora da igreja se levantar, do que a igreja dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus, do que a igreja dizer Jesus está voltando, os tempos estão se cumprindo, a mensagem é urgente, o tempo está passando, os tempos estão se abreviando. Hoje, mais do que nunca, nós temos que pregar a segunda vinda de Cristo. Assim como um relâmpago que vem do Oriente, que dá para se ver, é visível do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. É nisso que nós cremos. E é isso que a igreja tem que pregar. E é isso que uma igreja cheia do Espírito Santo prega e zela pela segunda volta de Jesus Cristo. Quantas vezes eu vi gente dizendo, não, mas Cristo voltar agora que está indo bem a empresa? Agora que estou bem? Meus queridos, que nós tenhamos um coração no reino dos céus e longe do reino das terras. Afastado disso tudo. E a pregação de Pedro vai dizer que Jesus é o Messias prometido pelos profetas. Assim como disse Moisés, assim como disse Davi, assim como a raiz da descendência de Abraão. Nós somos abençoados através da semente de Abraão, através de Jesus Cristo. Mas eu sou filho de Abraão. Não, você é filho de Deus. Você, através de Jesus Cristo, você tem acesso a essas bênçãos. Você não tem acesso a essas bênçãos de Abraão se não for através de Jesus Cristo. É Ele que é a nossa bênção. Ele que é a bênção de Abraão para nós. John Stott vai dizer que Pedro, em seu sermão, apresenta o Cristo de acordo com as Escrituras, como servo sofredor, profeta semelhante a Moisés, rei davídico e a semente de Abraão. Pedro, através dessa pregação, o Senhor levanta mais 2.000 pessoas e a igreja, nesse momento, ela fica com 5.000 pessoas em 2 pregações de Pedro, cheio do Espírito Santo. Nós temos que ser uma igreja cheia do Espírito Santo. O Pentecostes foi um divisor de águas na vida da igreja. Antes, todos fugiam com medo, trancados. Antes do Pentecostes, o povo tinha medo, a igreja tinha medo. Depois do Pentecostes, aquela igreja tem coragem. Depois do Pentecostes, aquela igreja ela tem ousadia. Depois do Pentecostes, eles não eram presos porque eles tinham medo. Eles eram presos porque eles não tinham medo de pregar. Meu querido, quando a gente fala igreja, a gente está falando de nós.
Pessoas. Não é o templo que vai fazer tudo isso. Quem tem que ser cheios do Espírito Santo somos nós. Quem tem que orar por avivamento, para que o Senhor derrame do seu Espírito, somos nós. Pessoas são igreja. Nós vamos fazer, continuar a caminhada de Atos. Nós estamos escrevendo a história de Atos. Nós estamos falando de nós. Meu querido, que esse ano o Senhor continue levantando para nós líderes de células, cheios do Espírito Santo, professores de escola dominical, cheios do Espírito Santo. Que o Senhor levante, hoje que nós estamos fazendo a eleição, pessoas cheias do Espírito Santo para continuar caminhando na nossa igreja. Pregadores da palavra, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Que clamem por avivamento. Homens e mulheres que preguem nos seus lares, cheios do Espírito Santo. E quando nós falamos de oração, não é aquela oração que a gente fica meia hora orando. Pedro, quando andou sobre as águas e começou a afundar, a oração de Pedro foi: Senhor, salva-me. A oração de George Miller: Senhor, dá-nos de comer. A nossa oração tem que ser: Senhor, derrama do seu Espírito. Eu quero ser mais cheio do Espírito Santo. Ninguém pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus abençoe a nossa igreja. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor derrame sobre nossa igreja, ó Deus, o seu Espírito Santo, ó Pai. Que nossa igreja seja cada vez mais cheia do seu Espírito Santo, ó Pai. Que haja um avivamento, ó Pai, na igreja do Novo Mundo. Que haja um avivamento, ó Pai, na igreja de Curitiba. Que haja avivamento, ó Pai, no Brasil, ó Pai. Que o Senhor derrame, ó Pai, do seu Espírito Santo sobre todas as pessoas, ó Pai, e elas possam experimentar desse poder, ó Pai, que o Senhor tem para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém.